Então, a palavra de Deus para mim e para você nesta noite está aqui, neste Salmo 49, que é a palavra de Deus, palavra viva, suficiente, com autoridade vinda do céu, para a minha vida e para a sua. Portanto, ouça com fé a leitura da Escritura nesta noite. Salmo 49. Olha o que diz Davi aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei à iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e da sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto, vê se morrerem os sábios e perecerem, tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Até aqui a palavra de Deus nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Som, melhorou um pouquinho? Tá bom? Pois vá. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, bendito seja o teu nome, Senhor, por tua graça, pela chuva que cai, pela providência do Senhor sobre nossas vidas, por tua igreja reunida nesta noite para te adorar na mediação de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, por meio da tua palavra, na unção e iluminação do teu Espírito Santo. Desperta o nosso coração, dá-nos mais intrepidez, disposição para conhecermos o Senhor e, conhecendo-o, servi-lo para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece as necessidades do teu povo reunido nesta noite. Que o Senhor comunique graça na necessidade de cada filho teu aqui presente. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há algum tempo eu assisti a uma entrevista de uma diretora de uma escola infantil em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que me chamou a atenção. Era um dia de chuva forte como esse aqui. No meio da tragédia, com 11 crianças ilhadas pela água, dentro de uma escola. Ela olhava pela janela, postes de energia, carros que desciam a ladeira onde ela estava, sem contato com o mundo externo naquele momento, e ela disse ali na entrevista que ela pensou que fosse morrer com aquelas crianças. Naquele momento, ela pensou consigo mesma: o que eu fiz da minha vida? Como é que eu vivi os meus dias? O que foi importante para mim? Ela afirmou que em um momento daqueles, nada ao redor poderia confortá-la, exceto saber que não havia desperdiçado a sua vida, vivido em vão os seus dias. E eu pergunto para você: você já se perguntou se tem vivido a sua vida com propósito? Você vive pelo quê? Esperando o quê? O que te traz descanso e paz nos momentos de tribulação nessa vida? Como você enfrentará a morte? Que armas você apresentará a ela para se ver livre das suas garras?
O salmista, nesse Salmo 49, olhando para a inevitabilidade da morte de um lado e a instabilidade dos recursos deste mundo, ele vai nos mostrar que, na verdade, é tolice confiar em pessoas e coisas que não estão em nosso poder para nos dar esperança diante da morte. E de outro lado, ele vai conduzir seus leitores a confiarem naquele que ressuscitou dos mortos, declarando a derrota da morte na sua morte e ressurreição, Jesus Cristo. Daí o texto aqui desta noite para mim e para você, que tem como título Esperança que vence a morte. Eu quero fazer uma divisão muito simples aqui desse Salmo 49, 3 partes. Os primeiros 4 versículos, o que Davi diz? Ele faz um chamado universal a todas as pessoas a considerarem algo importante, que ele vai falar em seguida, na parte que vai dos versículos 5 ao 13. O que ele vai dizer? A morte vem para todos. E a esperança está aí no final do Salmo 49, versículos 14 a 20. Ela vem para todos, porém, para muitos, a morte não é o fim. Que texto maravilhoso esse aqui do Salmo 49, que eu quero ver com você nessa noite, se assim Deus permitir, debaixo dessa chuva poderosa, gostosa, que nos revela que esse Deus é grandioso, é poderoso para nos reunir aqui nessa noite. Vamos ver primeiro esse chamado universal que Davi faz para todos os povos, todo tipo de pessoa. Olha o versículo 1, como é que começa comigo: povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra. Veja, escutai, dar ouvidos. A sabedoria de Deus aqui clama atenção. E a gente se lembra, por exemplo, de Provérbios 1, de 20 a 23. Eu vou ler esse texto na Nova Versão Transformadora. Olha o que diz ali o sábio. Provérbios 1, de 20 a 23. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. O que ela está anunciando? Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da sabedoria de Deus, da verdade. Romanos 10, 17. Jesus diz em Mateus 7, de 24 a 27, por sua vez, que quem ouve suas palavras e as pratica é comparado a um homem que vive em casa inabalável. Portanto, ouvindo, meditando logo no início desse salmo, esse clamor de Davi para que as pessoas deem atenção à sabedoria, foi para isso que Deus nos trouxe aqui nesta noite. Deus nos trouxe aqui para que ouçamos a palavra da sabedoria dele, para que eu e você deixemos de ser sábios aos nossos próprios olhos e comecemos a viver a vida segundo a sabedoria de Deus. Esse chamado é universal. Veja aí, povos todos os moradores da terra, porque não há diferença de classe social, meus amados, porque Deus não faz acepção de pessoas. Olha o versículo 2: tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente ricos e pobres. Plebeus, pessoas humildes; de fina estirpe, os poderosos; ricos e pobres. O salmista vai falar algo aqui que atinge todas as pessoas indistintamente. Por isso, elas precisavam ouvir para conhecer. E a partir daí, desse chamado, nos versículos 3 e 4 do texto, o escritor bíblico usa um vocabulário que pode parecer estranho para mim e para você hoje, mas era comum à literatura de sabedoria da época, principalmente um texto poético como esse aqui. Olha o que diz o versículo 3: os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Na Nova Versão Internacional fica mais claro, lá está assim, a minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento diante de Deus. E o versículo 4: inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. E novamente
na Nova Versão Transformadora, fica mais fácil assim, ó. Ouço muitos provérbios com atenção, Davi está dizendo. E ao som da harpa, ele gostava, né, de tocar harpa, lembra, tocava diante de Saul? Ele explica os enigmas. A ideia aqui, meus amados, é que o salmista, ele medita sobre os ditos de sabedoria que ele ouve em sua vida, que Deus tem revelado a ele. E agora? Bom, agora ele vai explicar um deles para os seus leitores, e ele os chama a prestar atenção. E que sabedoria o salmista quer ensinar aos seus leitores? Ele passa a mostrar isso agora, primeiramente, nos versículos de 5 a 13, ao afirmar, veja, a morte é inevitável. Parece tão simples, não é? A morte é inevitável, mas como tem gente que vive como se não fosse ser alcançado pela morte, como se não fosse morrer. A morte é inevitável, ela atinge a todos, e é tolice tentar evitá-la, confiando nos recursos deste mundo. Olha comigo os versículos 5 e 6, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteie a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Davi aqui, dialogando consigo mesmo, ele se desafia a não temer os dias maus, as dificuldades da vida, a própria morte, sob a ameaça de seus inimigos, já que ele possuía a sabedoria de Deus, diante da dor, da morte, da perseguição, enquanto a confiança de seus perseguidores, seus inimigos, estava naquilo que eles possuíam. O que eles possuíam? Os bens desse mundo, suas riquezas, suas influências, uma sabedoria deveras humana e carente de poder para livrar alguém da morte, morte que em algum momento alcançaria seus inimigos, que ficariam sobre o seu domínio para sempre. Isso nos revela, meus amados, que diante da morte, a sabedoria humana é impotente. É o que vemos, por exemplo, nos versículos de 7 a 9. Olha comigo. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Eu vou ler na Nova Versão Internacional para ficar mais claro esses versículos. Lá está assim, ó. O que Davi disse aqui? Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida. Nenhum homem pode fazer isso, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre, não encare a morte e não sofra decomposição. O texto diz que ninguém pode fazer nada para livrar a si ou outra pessoa da morte. Simples assim. Não há fortuna, conhecimento, status, estirpe real, coisas, pessoas, técnicas de criogenia, por exemplo, hoje, ciência neste mundo que possa livrar alguém da morte. Não há força em você, meu amado, para te livrar do cemitério. Em você. Não há força para te livrar do cemitério. O cemitério nivela todas as pessoas deste mundo, ricos, pobres, brancos, negros. O pagamento do preço do resgate de alguém que foi sequestrado faz o quê? Traz vida para essa pessoa de volta. Mas diante da morte não há pagamento apenas humano que livre o homem de suas garras. E o versículo 7 traz um verbo muito importante. Olha o versículo 7. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir. Esse é o verbo. Esse verbo aqui, remir, significa: ao irmão verdadeiramente ninguém o pode resgatar da morte. Pagar um resgate para que alguém seja libertado do seu dono e passar a viver livremente. Alguém pretendendo libertar um escravo, o que ele fazia? Ele pagava o seu preço ao dono, e esse escravo era alforriado, saía em liberdade. Pois bem, esse verbo aqui, ele tem a ideia, o remir, de livrar alguém da violência da morte. Bom, ninguém por suas próprias forças pode livrar alguém da morte. No entanto,
Quem livrou o pecador da violência da morte eterna, ao pagar o preço do seu resgate a Deus para a sua libertação, segundo a Escritura? Jesus. Por isso que lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, até o 9, versículo 1, a vitória sobre a morte foi dada na ressurreição de Jesus. O poder do reino de Deus é a vitória sobre a morte. É o resgate pago por Cristo na cruz, para que todo aquele que nele crê não passe pela morte eterna. Daí o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, de 14 a 15, dizer assim, Jesus morreu para nos livrar do pavor da morte eterna, que o pecado impôs sobre nós. Jesus morreu para que seus discípulos não morram eternamente. Nenhum líder religioso, de nenhuma outra religião, pode garantir isso para os seus seguidores. Por quê? Porque todos eles morreram e aguardam a ressurreição final para o juízo, mas Jesus ressuscitou da morte, está vivo. Isso torna o cristianismo totalmente diferente de qualquer outra proposta religiosa. Meu amado, não importa o que você tem na vida, coisas, pessoas, o que você terá, o que você perdeu, o que você deixou de ganhar, seu conhecimento, sua expertise nos negócios, sua influência, seus milhões de seguidores nas mídias, em algum momento você vai morrer se Cristo não voltar antes, e isso tudo ficará para trás, o que revela toda a tua fragilidade diante da morte. Segundo a Bíblia, teu pior inimigo. Você não pode fazer nada para evitá-lo. Então, que tolice confiar, à luz do contexto no Salmo, nos bens, prazeres, pessoas que este mundo oferece, e deixar de lado o único recurso, a fé em Jesus Cristo, que pode te dar a vitória sobre o teu maior algoz, a morte. É o que o salmista passa a falar agora no versículo 10, olha aí: porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Veja, o que ele está dizendo? Todos morrem, os sábios, ou seja, aqueles que conhecem a Deus, a sua palavra, mas não só eles, o estulto também. O estulto aqui é o tolo, aquele que só se preocupa em obter vantagem a curto prazo, o míope, ele só enxerga essa vida e nada além dela. Mas além do estulto, do tolo, também tem um outro nome aí, tem um outro substantivo, esse o inepto, significa o insensato, o ignorante, é o insensível a realidades espirituais, e eles morrem, todos eles, e eles deixam para as outras pessoas, eles deixam para trás o quê? Suas riquezas, seus bens, seu conhecimento, sua influência, tudo que eram e confiavam para sua segurança neste mundo. E note que o texto diz que, olha que interessante isso, não há palavra sem sentido na Bíblia, quando você interpreta ela no original. O texto diz que os sábios morrem, olha o verbo, os sábios morrem, ou seja, seu corpo deixa de ter vida, mas os estultos e ineptos perecem. Percebeu aí? Um morre, os outros perecem. São dois verbos diferentes. Esse verbo, muita gente vai dizer, é tudo morrer. Não, lá no original é diferente. Esse verbo perecer, que se aplica ao tolo, ao inepto, significa ele é destruído, ele é aniquilado totalmente. Ele traz um componente de destruição espiritual. Então, todos morrem, mas os que morrem sem Cristo, os tolos, os ineptos, perecem, ou seja, eles perdem também a sua alma. E veja, meu irmão, como o pecado entorpece o entendimento humano, ao levar muitos homens a viverem suas vidas, confiando naquilo que não podem controlar. Olha o versículo 11 comigo. O seu pensamento íntimo é que suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome
as suas terras. Isso aqui é bem interessante. Não sei se você já tinha parado para pensar nisso aqui. Olha o que Davi está dizendo. O seu pensamento íntimo, quer dizer, sua real intenção é que esse homem, ele não perderá o que possui, que a sua riqueza será perpétua em suas mãos, daí ele viver confiando nelas. Veja, entenda bem, não há problema em você dar o seu nome à sua fazendinha, ou algum outro bem durável que você tenha, não é problema isso, né? Bota lá na porteira lá o nome da família, esse não é o problema. O problema é você nominar essas coisas com o pensamento íntimo que você jamais será abalado, porque você tem essas coisas. Você jamais será visitado pela morte em razão de possuir um pedaço de chão, por exemplo. Ninguém é inabalável neste mundo por aquilo que possui. E olha que bela ironia essa, meu irmão. O homem sem Cristo, o salmista está dizendo, ele confia nos seus bens, na sua capacidade, no seu intelecto, no que tem. E no seu íntimo, ele vive como se não fosse morrer e perder todo o seu glamour que o sustentava. Mas, o que acontece? Ele morre, ele perde tudo isso, e ele só fica com um pedaço de terra, justamente o metro quadrado do seu próprio túmulo. É ali que vai ficar o seu nome. Então, esse homem se perpetua sim, mas pelo seu jazigo. Por isso que eu gosto da tradução desse versículo na Nova Versão Transformadora. Lá a gente lê assim, ó: a sepultura é o seu lar eterno, ele não sai dali, onde ficarão para sempre. Dão o próprio nome às suas terras, o seu lar eterno, a sua sepultura. Figura, não é? Para a morte eterna, que é claro que quando Cristo voltar o corpo sai dali, mas vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Morte eterna. O salmista nos revela, meus amados, que os tesouros deste mundo não são suficientes para conter a morte. E como os animais que vivem e morrem sem esperança de nenhuma vida futura, assim desce o homem à cova sem Cristo. Olha o versículo 12. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais. Olha o verbo de novo, que perecem. O homem sem Cristo não permanece em sua ostentação, mesmo que seja muito importante, mesmo que tenha influência, mesmo que tenha tido muitas riquezas. Ele não escapa da morte, ele morre como os animais. Como é que morrem os animais? Sem esperança de vida futura. Ele não permanece, diz o texto, não sobrevive à morte em sua própria capacidade. Só Deus pode levar o homem a viver depois da morte do seu corpo físico. Disse Jesus lá em João 11, de 25 a 26. Disse-lhe Jesus, não é? É o contexto da ressurreição de Lázaro, já estava morto. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não é que o corpo não vai antes da volta dele para a tumba, mas a morte que não vai existir, é a morte eterna, porque esse corpo vai ser ressuscitado no retorno dele, e unido à sua alma que já está com ele, entrará em uma plenitude. Crês isto? Ele pergunta lá. Viver confiando em si mesmo nessa vida, nas pessoas e coisas que temos, à luz desse texto, é tolice. Embora enche os olhos, não é? Receba aplauso de muitas pessoas. Olha a conclusão do salmista no versículo 13. Tal proceder é estultícia deles, é tolice. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Viver sem esperança de vida depois da morte é o destino dos tolos, dos animais e de todos os que aplaudem esses homens que morrem sem Cristo. Dito em outras palavras, de todos os que vivem confiando em si mesmos e não em Jesus Cristo e em sua cruz para vencerem a morte. Outro dia, olha que interessante que aconteceu. Eu estava evangelizando em um local e entreguei um panfleto para o rapaz que me disse com muita educação: ô senhor, muito obrigado, viu? Mas o meu Deus é o Bob Marley.
Foi o que ele disse. Onde está a sua esperança de vitória sobre a morte? Quem deixa esse mundo sem Cristo vai morrer duas vezes. Como assim, pastor? Sim, a morte natural e a morte eterna no dia do juízo final. Quem deixa esse mundo com Cristo, se ele não voltar antes, morre só nesse mundo, mas vive eternamente depois. Quanta segurança e esperança há pela ressurreição de Jesus Cristo, meus amados. Depois desse versículo 13 aqui, lá no texto original hebraico, tem uma estrutura muito interessante. Lá tem um selá. Está escrito assim, no hebraico, logo depois desse versículo 13, entre o 13 e o 14, selá. O que significa isso? É para que os leitores desse texto parem, respirem, façam uma meditação no que foi dito até esse momento. Considerem que algo importante foi dito e que não pode ser ignorado. E o que foi dito? Não viva como tolo, confiando em si mesmo e no que você possui, e não morra como os animais, sem esperança de vida depois da sepultura. Um selá, uma pausa na leitura, para a gente considerar com atenção o que foi dito até agora. E depois de refletir sobre essa grande verdade revelada por Deus aí aos homens, o salmista, ele vai trazer a esperança de que a morte para muitos não é o fim da vida, meus amados, mas é apenas o começo de uma nova vida, uma vida prazerosa, plena, eterna. Portanto, a partir do versículo 14, está aí a esperança. A morte não é o fim. O texto começa afirmando, nos versículos 14 e 15, que há dois tipos de esperança nesse mundo. Dois tipos. Uma que acaba aqui mesmo, que está norteada pela visão horizontal do que vemos nessa vida. E a outra, que vai além do que os nossos olhos físicos contemplam. Pessoas vivem o tempo todo, ainda que de modo inconsciente. E olha, irmãos, o perigo que pessoas correm o tempo todo, pautando as suas vidas em uma das duas realidades para o fim dos seus dias. No versículo 14 está a esperança do ímpio. Quem é o ímpio na Bíblia? É o homem sem Cristo. E essa esperança acaba onde? No túmulo, como um animal sem vida, enterrado na terra. E no versículo 15 está a esperança do justo, daquele que viveu seus dias confiando naquele que venceu a morte, em Jesus Cristo, aquele que venceu a sepultura e adentrou os céus. Olha aí os versículos 14 e 15. Como ovelhas, são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Primeiro, este versículo 15 aqui, olha que interessante. O que o salmista está dizendo aqui? A ovelha vive para quê? A ovelha é um animal que vive para ser abatida, para fornecer carne e lã. Pois bem, o paralelo é que, assim como a ovelha vive para ser abatida, o homem sem Cristo vive para ser abatido e permanecer na sepultura, onde também morre a ovelha, morta. Onde ela permanece. A palavra sepultura aí, lá no hebraico, é Sheol, que significa um lugar físico de decomposição do corpo. A ovelha é conduzida pela morte em sua vida, então, o tempo todo, porque a morte é o seu fim. Do mesmo modo, o homem sem Cristo tem por pastor, é conduzido em sua vida pela própria morte, seu destino final. Toda a beleza e vigor do ímpio, do homem sem Cristo, serão consumidos na morte. Longe da vida boa, que muitas vezes desfrutava neste mundo, tudo aquilo em que confiava na sua vida, tudo aquilo que deixava as pessoas boquiabertas, agora não pode evitar a sua destruição na cova. Mas para o salmista, a situação é outra. Olha o versículo 15. Mas, se é assim, com esse ímpio, mas
Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Diante da inevitabilidade da morte, só Deus pode resgatar o homem do seu poder, e Ele fez isso ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo, para resgatar os que nele creem da morte eterna, morrendo e ressuscitando, para declará-los inocentes de seus pecados diante dele, para justificá-los, para libertá-los do poder e da condenação da morte que sobreviria sobre eles. Por quê? Ora, porque o pecado exige a morte. Está lá, Gênesis 2,17, por exemplo. Me obedeça, Adão e Eva: no dia em que me desobedecerem, certamente morrerão. Vocês me desobedeceram, agora vocês terão que morrer. É o preço do pecado. Ezequiel 18, versículo 4: a alma que pecar, essa morrerá. E Jesus morreu para resgatar do poder da morte todos aqueles que Deus lhes deu pela fé. É o único preço aceito por Deus para resgatar escravos do pecado e da morte, que estavam reféns da morte, como eu e você nessa vida. Que coisa maravilhosa! Isso é um evangelho escancarado a nós. Jesus pagando a Deus o preço pela nossa redenção e ressuscitando, vencendo a morte. Olhe para a morte de Jesus Cristo, meu amado. O Filho de Deus, santo, inculpável, justo, perfeito. Olhe para a sua morte terrível na cruz e responda sinceramente aí no seu coração: você acha que algum homem tem perfeição em si para entregar a Deus uma obra de cruz como a de Jesus? Você acha que o sacrifício de cruz de Cristo pode ser igualado a alguma obra de caridade humana na satisfação da justiça de Deus pelo meu e pelo teu pecado? Você acha que alguma penitência, confiar no mérito de homens santos, promessas, reencarnação para purificação de pecado, você acha que isso pode ser colocado ao lado da cruz de Cristo? Nada disso pode satisfazer a justiça perfeita de Deus, que exige um pagamento perfeito para a satisfação da dívida do pecado. Só o sangue de Cristo fez isso diante de Deus, porque sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. E veja, não é qualquer sangue, hein? Precisa ser um sangue inocente, sem a mácula do pecado, sangue que homem algum pode oferecer a Deus. Você quer viver nesse mundo com a segurança de que você não terminará a sua vida na sepultura? Você quer ter força para enfrentar a morte? Você precisa viver confiado nos méritos de Jesus Cristo. Não há outro caminho. O salmista cria que Deus o tomaria para si depois da sua morte. Olha que lindo está escrito aí: pois Ele me tomará para si. Final do versículo 15. Esse verbo tomar, ele não está aí sem propósito. Esse verbo tomar é o mesmo usado, por exemplo, lá em Gênesis 5, 24, para Enoque. Lembra? Enoque foi trasladado em corpo, foi tomado. E também, lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, para Elias. Os dois que foram trasladados, arrebatados, vivos, tomados, é o verbo lá. O que ele está querendo dizer então usando esse verbo aqui? O salmista está dizendo que ele cria sem duvidar que, embora o seu corpo iria para a sepultura em algum momento, Deus o tomaria, o transladaria, o retiraria de lá. A morte não poderia reter o seu corpo na ressurreição final dos justos, que morreram com Cristo. Como Paulo explica lá em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses capítulo 4, trazendo a doutrina da ressurreição dos justos no dia do juízo. Não, a morte não vai ter poder sobre os nossos corpos. O Senhor retirará este corpo de lá, pelo seu poder. Meu querido, quando somos atropelados pelo sofrimento, nada que possuímos, nada pode nos trazer consolo. E você sabe do que eu estou falando.
Todos vocês experimentam dor em alguma medida. Lutas. A única coisa que o sofrimento e a morte não pode nos tirar é a nossa fé em Jesus Cristo e nas suas promessas. E eu digo, a fé em Jesus é uma fé que tem um objeto sobre o qual ela recai. Fé em Jesus. Porque se essa confiança de vitória face ao sofrimento não estiver em Jesus, então as dores da vida também te roubarão essa fé. Você vai jogar a toalha e mergulhar na dor. Porque a fé que salva, que consola, que te levanta para enfrentar a aflição, é a fé que procede de Jesus, do Espírito Santo dele morando em você. Porque hoje até a fé é idolatrada. Eu pergunto para algumas pessoas: você tem fé? Fé no quê? Fé na fé. A fé se tornou um objeto de fé. Que loucura! Que loucura isso! Portanto, a fé que é poderosa é a fé em Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos. Mas aqueles que estão firmados em Cristo, unidos espiritualmente a Ele, caminham debaixo da ação e da unção do seu Espírito, como eu disse, são guardados da apostasia, de abandonarem a fé nos momentos de prova dessa fé, nos momentos de dor. Aqui entra uma doutrina preciosa, a doutrina da perseverança dos santos. Não sou eu, não é você que nos mantém firmes na hora da prova, é o Espírito Santo em nós. É Ele que nos leva a perseverar dessa fé, a continuar firmes até o fim, para recebermos a coroa da vitória que Ele prometeu àqueles que caminharam essa vida confiando em Cristo. Essas pessoas conservarão a sua fé aqui, andando pelo vale da sombra da morte, certos de que em algum momento tudo passará, e eles entrarão em um estado de glória eterna. Aqui no texto original, depois desse versículo 15, olha, lembra de Selá? Há outra pausa, um Selá, lá no original, mostrando a importância do que foi dito, e que é preciso meditar nisso, considerar com atenção. E na parte final do texto, versículos de 16 a 20, o salmista ele vai fazer um resumo de tudo aquilo que ele já havia dito lá nos versículos anteriores, para deixar bem claro, de um lado, o destino daqueles que morrem sem Cristo, e de outro lado, o destino daqueles que morrem com Cristo, sinônimo de com o entendimento aí. Nós já falamos de tudo isso aí nos versículos anteriores. Olha só, nos versículos 16 e 17, o que ele vai dizer? Bom, que é tolice, que é falta de sabedoria. O quê? Invejar os poderosos desse mundo, simplesmente pelo que possuem, por suas riquezas. Por quê? Porque eles morrerão e nada levarão. A sua glória, sua honra, fama, poder não os acompanharão e não terão poder para livrá-los da morte. E o justo? Com o justo é diferente. A sua fé o acompanha após o túmulo e a glória do seu Senhor Jesus Cristo. Olha o 16 e 17. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa. Por quê? Porque em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. E nos versículos 18 e 19, o que ele vai dizer? O que ele já disse antes: ainda que mostrem ao mundo, essas pessoas que morrem sem Cristo, todo o seu resplendor, ainda que encham os olhos de muitas pessoas pelas suas propriedades, pela sua capacidade intelectual, pela sua prosperidade de vida, em sua morte, tudo isso irá para um túmulo frio, escuro e úmido, e ali permanecerá sem vida, sem a luz que eles pensavam ter em vida, uma luz que eles pensavam que jamais acabaria. Olha os versículos 18 e 19, se não é isso? Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. E finalizando, o versículo 20, ele repete o que já foi dito no versículo 12, trazendo aqui a advertência para todos, de que viver a vida sem entendimento, entenda-se, confiando em pessoas e coisas para sua segurança e vitória diante da morte, e não em Cristo,
que venceu a morte, viver assim, com essa esperança, com essa confiança, é tolice, é vida sem esperança, pois como os animais, acabará em um túmulo. Olha o 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Que texto maravilhoso, irmãos, não é verdade? Que palavra de Deus preciosa, profunda, que nos revela um conhecimento espiritual, que nos mune de armas espirituais para lidarmos com enfermidades, com aflições, sabe-se lá o que baterá na sua porta amanhã. Que Deus nos traz essa palavra. O texto fala de uma esperança de vida, de um lado, que termina no túmulo, e outra que vence a sepultura. Fala de um homem que possui riquezas, é cercado de bajuladores, mas porque confia em seus bens e não em Cristo para a sua salvação, morrerá eternamente. E de outro, seja rico ou pobre, mas que não põe o seu coração no que é ou no que possui, mas sim na ressurreição de Jesus Cristo, na vitória dele sobre a cruz, e faz dela a sua própria vitória. Esse que morre em Cristo, esse que não confia no que é e no que possui, esse declarou a sua vitória sobre a morte. E como é que a gente pode aplicar esta verdade preciosa às nossas vidas? Apenas duas, além daquelas que o Espírito Santo já comunicou ao teu coração. O que esse texto fala de maneira prática a mim e a você? Primeiro, não se renda à força do teu inimigo. Não se renda à força do teu inimigo, seja ele qual for. Vamos pensar em alguns: a luta contra uma doença, o medo da morte iminente, a saudade avassaladora de um ente querido que se foi, a falta de emprego, problemas no casamento, indisciplina dos filhos, desânimo espiritual na luta contra o pecado. Tudo isso é pequeno diante da vitória de Cristo sobre a morte em tua vida. É nele e na vida futura e eterna com ele que você deve buscar forças para lutar contra os teus inimigos neste momento, seja na vida ou na morte, na saúde ou na doença, no choro ou no riso, na pobreza ou na riqueza. A tua vitória já está selada em Cristo, em você pertencer a Cristo, ter ressuscitado para uma nova vida com Ele, quando você creu, entregou a tua vida a Ele, e ninguém pode tirar isso de você, ninguém. Medite nisso, meu amado, diariamente, e encontre suporte, encontre forças para lidar com as tuas aflições nessa vida passageira, sejam elas quais forem. A vitória já é tua em Cristo. Em segundo lugar, o que esse texto me fala e fala para você? Cuidado com pessoas e coisas nas quais você tem depositado muita atenção nessa vida. Eu vou repetir: cuidado com pessoas e coisas nas quais você tem depositado muita atenção nessa vida. Elas te afastarão da verdadeira esperança e alegria que deve orientar tua vida diante das lutas neste mundo. O poder que vem da vitória de Cristo na cruz sobre a morte, que já vive em você e que te foi dado quando Deus, pela sua graça, te uniu a Cristo em teu novo nascimento. Esse poder é teu em Cristo, já é teu. Então veja, ame as pessoas que Deus te deu, sim, cuide das coisas que Deus te deu em vida, mas não dependa delas para a tua segurança e alegria, porque elas podem ser tiradas de você, a qualquer momento, sem que você possa fazer nada, absolutamente nada. Eu pensei que eu criaria o meu filho, não deu. Deus o chamou com menos de 4 anos, e se a minha vida tivesse depositada toda na mão dele, eu nem mais estaria aqui hoje. Eleve o teu coração e mente a Cristo, medite na obra dele, na pessoa dele, nas promessas dele, e ache um porto seguro para enfrentar as perdas e fracassos na tua vida.
no momento de dor, pessoas e coisas nada poderão fazer para aliviar a tua dor ou prover esperança de que tudo irá passar em algum momento. Nada. Isso precisa ser tratado no Espírito, lá dentro da nossa alma, onde só o Espírito Santo pode trazer consolo e força. É a tua fé no Cristo vivo que vence o mundo, a carne e o diabo. É ela que vence a sepultura em tua vida. O medo da morte. Você tem medo da morte? É a tua fé em Cristo que vence a sepultura. Ela é a esperança que vence a morte. E se você ainda não confia no Senhor Jesus para a tua salvação, esse texto está dizendo que você vive essa vida sem esperança de vida após o túmulo. Você está caminhando debaixo do medo da morte, mesmo que você não saiba, e da condenação eterna por teus pecados, realidade espiritual que você ignora, mas que Deus dá por certo em sua palavra, concorde você ou não. A sabedoria de Deus nesta noite está gritando em teus ouvidos, para você deixar de ser sábio aos teus próprios olhos e passar a viver essa vida segundo a sabedoria de Deus revelada em Cristo, que é o poder, a justiça e a sabedoria divina para todo aquele que nele crê. Não viva como os animais, sem esperança de vida após o túmulo, mas creia em Cristo, querido ouvinte, e declare a vitória do teu corpo e da tua alma sobre a sepultura. Essa foi a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Louvado seja o Senhor. Quanta esperança há pela fé na vitória do nosso Senhor sobre a morte. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças por essa vitória tremenda que destronou a morte de nossas vidas, da vida da igreja de Cristo. Ó Deus, que teu Espírito Santo nos fortaleça nos embates desta vida, sempre confiados nesta promessa de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores sobre a morte, de que há esperança verdadeira, viva, para a tua igreja, o povo remido pelo sangue do Senhor diante desta algoz inimiga, a morte, que não tem mais poder sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Deus Filho. Obrigado, ó Deus Espírito Santo, que tem selado esta promessa no coração da tua igreja. Fortalece-nos, ó Pai, a cada dia, nos embates, diante de tantas aflições que enfrentamos, sempre com essa certeza de que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Louvamos, Senhor, o teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.